Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 24, naquele texto que foi lido anteriormente. Hoje nós queremos falar sobre um assunto muito importante quando nós tratamos de escatologia ou doutrina das últimas coisas. Hoje nós queremos falar sobre a grande tribulação. Mateus capítulo 24. Vamos ler versículos 21 e 22. Mateus 24, versículos 21 e 22. Apesar de hoje à noite nós começarmos a pregação nesses versículos, nós não vamos pregar em Mateus, nós vamos para Apocalipse. Mas eu quero só fundamentar aqui o ensino em si, e também a profecia que Cristo havia então declarado às pessoas da sua época e, portanto, para nós também. Mateus 24, versos 21 e 22 diz assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Veja o que Cristo diz no verso 21, que haverá então um tempo em que haverá grande tribulação ou grande aflição. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor pelo dia, por essa noite também. Nós queremos, ó Deus, pedir o auxílio do Senhor nessa série de estudos que já temos começado há algum tempo. E também pelo culto hoje à noite, pela pregação. Nos ajude para que nós possamos ser claros na exposição deste assunto que é tão importante quando nós olhamos o que Cristo disse e que todo o Novo Testamento fala, inclusive até mesmo o Velho Testamento falando deste assunto. Nós pedimos o auxílio do Senhor e oramos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, antes de tudo, nós precisamos destacar que também o Velho Testamento fala deste assunto e há diversos ensinamentos no Velho Testamento. Nos evangelhos nós encontramos muitos ensinamentos a respeito, inclusive esse capítulo 24 de Mateus trata sobre este assunto. E quando olhamos nas epístolas também nós vamos encontrar outros ensinamentos. Então nós poderíamos tratar deste assunto por várias semanas. Entretanto, eu quero me limitar apenas ao culto desta noite. Certamente nós podemos dizer inicialmente que uma das verdades proféticas mais marcantes do Novo Testamento é que enquanto o tribunal de Cristo estiver ocorrendo no céu, a grande tribulação estará acontecendo na terra. Lembra que domingo passado nós falamos sobre este assunto referente ao tribunal de Cristo? Aliás, algumas semanas atrás, não é? E domingo passado nós vimos sobre o que vai acontecer no próprio tribunal de Cristo, as coroas que podem ser recebidas e assim por diante. E enquanto essas coisas estiverem acontecendo lá no céu, Cristo e sua igreja e a questão das recompensas, então este mundo estará passando por uma situação da mais triste que nós possamos imaginar. Mas talvez você pergunte, o que é a grande tribulação? Cristo fala aqui, não é? Verso 21, haverá grande tribulação. Mas o que é isso? Mas se você também lê a partir do verso 15, como já foi lido antes, e prosseguir e comparar com outros textos, até como Daniel e Jeremias e outros textos mais, nós vamos então ter um entendimento um pouco melhor. Mas em termos de resumo, eu quero destacar a seguinte maneira, que será um período de 7 anos, quando o mundo todo passará por aflições jamais vistas na história. Então a grande tribulação será um período de quanto tempo? 7 anos. Um período que vai vir sobre o mundo e que na verdade fala de aflições imensas, penosas, terríveis. Coisa que o mundo, e eu estou falando do mundo todo, tá? O mundo todo jamais experimentou.
E é isso que o Senhor Jesus Cristo diz no verso 21, de forma bem resumida. Como ele disse, nós poderíamos falar muito sobre este assunto, mas eu quero tentar resumir alguns ensinamentos a partir do livro de Apocalipse sobre este assunto e pontuar alguns ensinamentos. Então, o que exatamente a Bíblia nos diz sobre esse futuro período profético? Veja bem, é um período profético, Cristo profetizou, ele disse, e é um período futuro. Nós não cremos que já estamos na tribulação, mas que isso ainda vai vir, e isso é depois que a igreja for retirada do mundo. Então, irmãos, hoje à noite nós queremos ver alguns fatos proféticos sobre a grande tribulação. O primeiro fato, e nesse caso nós já vamos para Apocalipse, como eu já anunciei para os irmãos, o nosso estudo vai estar centralizado e resumido ali. Em Apocalipse capítulo 3, verso 10, o primeiro fato sobre este assunto: a grande tribulação não atingirá a igreja de Cristo. Irmãos, nós temos que sempre lembrar disso. A grande tribulação não é para a igreja do Senhor Jesus. Nós temos aí Apocalipse 3:10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Observe que a promessa do próprio Senhor Jesus é clara: eu te guardarei da hora da provação. Para quem foi dita essa promessa? Para a igreja dele. E foi dita para uma das cartas escritas a uma das igrejas do Apocalipse, ou seja, a igreja de Filadélfia. Mas não foi uma coisa só para aquela igreja. Incluía aquela igreja, mas com certeza todas as outras igrejas locais, todos os cristãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo de forma completa. Então, em Apocalipse capítulo 3, nós encontramos isso. Mesmo que toda a humanidade tenha que passar pela tribulação futura, a igreja verdadeira será preservada. A igreja verdadeira ficará imune, livre, totalmente livre, não será tocada nessa questão de grande tribulação. Eu vou ler de novo o versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei. Isso é uma promessa. Eu vou fazer, eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então observe, a grande tribulação vai ser aplicada ou vai acontecer no mundo inteiro. Mais ainda, para experimentar os que habitam sobre a terra. Experimentar, corrigida diz tentar, que traz a ideia de provar ou testar. Provar ou testar. Essa é a ideia. E também diz ali que vai acontecer sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. E por que nós dizemos e cremos que a igreja então será preservada? Porque também nós podemos confiar nessa promessa. Eu quero dar 3 razões. Primeiro, porque quem fez essa promessa foi aquele que é o santo e o verdadeiro. Olha o verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. O santo, o verdadeiro. Nós sabemos quem é este. Se você olhar no capítulo 1, ele vai destacar de forma bem clara que se refere ao Senhor Jesus Cristo. Aliás, essas duas cartas, esses 2 capítulos que tratam sobre essas 7 cartas,
deixam de forma bem clara que é o próprio Senhor Jesus Cristo falando. É o próprio Senhor que é santo e, portanto, não pode cometer nenhum pecado. E é o verdadeiro, aquele que não pode praticar nenhuma iniquidade, não pode mentir, não pode enganar ninguém. E ele está dizendo: eu vou fazer, eu vou te guardar. É a ideia de preservar, é a ideia de manter imune, sem passar pela grande tribulação. Uma segunda razão por que nós cremos nessa promessa de que a igreja não estará presente na tribulação e não sofrerá a tribulação, porque naquela ocasião a igreja já terá sido arrebatada e assim não mais estará habitando sobre a terra. Lembra que diz o verso 10? Que diz que é algo que vai estar presente e vai provar e testar e provar os que habitam sobre a terra. Nós já temos pregado que o Senhor Jesus Cristo, a qualquer instante no futuro, não sabemos quando, Ele vai arrebatar a sua igreja. Ele vai levar todos os salvos para o céu. Os que morreram serão ressuscitados e, juntamente com os que estiverem vivos na ocasião, juntamente subirão para estar com o Senhor. E isso vai acontecer de forma iminente, ou seja, a qualquer momento futuro. É só depois que isso acontecer é que então começa o período da tribulação. Então a igreja não estará mais aqui. E nós precisamos lembrar disso. Uma terceira razão por que nós cremos assim, porque a palavra igreja não aparece nos capítulos 6 a 18 de Apocalipse, os quais descrevem e até mesmo detalham esse período de tribulação. Se você der uma olhada ali no capítulo 1, fala sobre igreja, capítulo 2, igreja, capítulo 3, igreja. Os capítulos 4 e 5 vão falar sobre o céu. Mas se você der uma olhada ali no capítulo 6, que já vai falar sobre o período da tribulação, os selos, as trombetas, os flagelos e tudo mais, você não vai encontrar entre o capítulo 6 e o capítulo 18, em nenhum lugar, você vai encontrar a palavra igreja, ou se referindo à igreja. Não existe isso. Você pode ler, reler e procurar ser bastante investigativo na sua procura e ainda assim não vai encontrar. Por quê? Porque esse é um período de tribulação, ou grande tribulação, e a igreja não estará mais aqui, por isso você não encontra. Porém, quando nós chegamos no capítulo 19 em diante, sim, você ouve de novo sobre a igreja. Mas capítulo 19 não trata mais de tribulação, nem tampouco 20, ou 21, ou 22. Mas quando trata do período de tribulação sobre a terra, nós não encontramos a igreja em nenhum momento ali. Ela está ausente. Talvez até simbolizada pelo capítulo 4, verso 1, que diz assim: depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Aqui nós encontramos talvez até um simbolismo, ou seja, o apóstolo João, que tem a ver com a igreja, né, como profeta e apóstolo. Então o Senhor dizendo: vem para cá. E talvez aqui, como dissemos, talvez apenas um simbolismo para mostrando que os salvos da igreja serão retirados e não estarão presentes. Mas independentemente de como esse versículo é interpretado, já dissemos antes, quem fez a promessa é o fiel e verdadeiro, não mente, não engana. A igreja já terá sido arrebatada a essa altura, por isso não está presente. E a própria palavra igreja não aparece nesses capítulos citados de 6 a 8 de Apocalipse, um período que fala da tribulação e que dá detalhes e que dá assim várias informações e ensinamentos sobre aquele período.
Apesar disso, irmãos, existem pregadores, teólogos que acreditam que a igreja estará na tribulação. Porque como nós vimos ali no capítulo 3, verso 10, ele diz: porque guardaste a palavra da minha tribulação, eu também te guardarei da hora da provação. Ou seja, no momento mais crítico, é como se, alguns interpretam, é como se o Senhor naquele momento mais crítico retirasse, mas naqueles outros momentos que não são críticos, então a igreja estaria sofrendo e passando pela tribulação. É evidente que essa interpretação não está de acordo com as outras coisas que já vimos e muitos outros argumentos que podem ser levantados e têm sido apresentados quanto à igreja não estar presente na tribulação. Portanto, nós não cremos nisso, que a igreja estaria na tribulação, vamos dizer, e em algum momento então seria arrebatada. Não, nós não cremos que a igreja não estará de forma alguma na tribulação, porque os argumentos não são só esses que foram apresentados. Há muitos outros que nós poderíamos apresentar, levando em conta o Novo Testamento todo, não é? Por isso, irmãos, é que cremos que a igreja de Cristo não participará da tribulação futura, nem mesmo por um pouco de tempo. Nem mesmo por um pouco de tempo. Mas ela vai ser tirada antes. É só depois disso que começa então o período de tribulação. Esse, portanto, é o primeiro fato profético. A grande tribulação não atingirá a igreja de Cristo, ou seja, os salvos da igreja não estarão aqui, não estarão presentes, porque a igreja terá sido levada antes da tribulação começar. Um segundo fato profético, irmãos, é que a grande tribulação revelará as sutilezas da trindade satânica. Eu vou ler de novo. A grande tribulação revelará as sutilezas da trindade satânica. Você diz, mas a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala sobre uma trindade divina, não é? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas a Bíblia fala de uma trindade satânica? Vamos para Apocalipse 16. Apocalipse 16, versículos 13 e 14. Apocalipse 16, versículos 13 e 14. Então, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Encontraram aí a resposta já? Ou não? Fala aqui nesse texto que acabamos de ler sobre 3. A boca do dragão. Quem é o dragão? Já vamos mostrar. Fala sobre a boca da besta. Quem é essa besta? E fala sobre a boca do falso profeta. Eu quero que os irmãos observem quem são esses que constituirão a trindade satânica. O dragão, diz aí verso 13. Quem é o dragão? A resposta, irmãos, está no capítulo 12, verso 9. Capítulo 12, versículo 9. Nós entendemos que a Bíblia explica a própria Bíblia. E naquilo que nós temos dificuldades em entender, devemos folhear a Bíblia, estudar, examinar e comparar os textos. E nesse caso aqui é bem fácil, portanto, de sabermos quem é o dragão. Ou seja, Apocalipse 12, 9 diz: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o quê? Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, ou seja, aquele que engana o mundo inteiro. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Quem é, portanto, o dragão? Satanás. Ou seja, o próprio texto de Apocalipse, que usa essa figura, esse simbolismo, também se encarrega de explicar
E até aponta lá para o Jardim do Éden, quando diz assim, a antiga serpente. Ou seja, até nos ajuda a entender Gênesis capítulo 3, não é? Que fala sobre a serpente, animal sagaz, veio, enganou Eva e disse essas coisas. Quem era aquela serpente? Será que os animais falavam naquela época? Não, aqui está explicando. Não tem nada a ver com animais que falavam no passado. Sim, Deus podia intervir e fazer um animal falar com aquele jumento lá na época de Balaão. Mas no caso da serpente, a antiga serpente, é bem claro, está explicado aqui que se refere a diabo, Satanás. Então, voltando ao capítulo 16, se você quiser voltar. Então, ali vai tratar sobre o diabo, ou seja, o dragão. Vai falar sobre a besta, ou seja, a besta que surge do mar, que é o anticristo. Logo nós vamos ler um texto que vai nos direcionar naquela situação. E também ele fala sobre o falso profeta, que é a besta que surge da terra. Acho que você já pode ir para o capítulo 13. Nós já vamos ler esse texto. Irmãos, conforme o livro de Apocalipse, a trindade satânica, ou seja, esses componentes aí da trindade satânica, operarão milagres extraordinários, com o objetivo de desacreditar a Deus e levar os povos a servirem e adorarem o próprio diabo. Aliás, eu deveria ter mencionado isso para os irmãos lá, e eu findei pedindo que os irmãos fossem logo para o capítulo 13, mas eu vou voltar ao 16, capítulo 14, porque eles são espíritos e demônios operadores de sinais. E quando vamos para o capítulo 13, ali você talvez vai ter título na sua Bíblia que diz assim: a besta que emerge ou surge, não é? Aparece do mar. E nós temos lá no versículo 4, e adoraram o dragão. Quem é o dragão? Isso. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Aqui está falando sobre a besta que surge ou emerge do mar. Esse é o anticristo. Também adoraram a besta, ou seja, adoraram o anticristo, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Versos 7 e 8. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorarão, ou seja, adorarão a besta, ou seja, o anticristo, tá bom? Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, quem vai adorar o anticristo, ou essa besta que emerge do mar, serão, portanto, aqueles que não se converteram e até receberam, como diz o texto aqui, receberam a marca da besta. E nós podemos então comparar outros versículos que dizem isso também. Já a partir do verso 11 até o verso 18, eu vou ler só alguns versículos. Ali vai falar sobre a besta que emerge da terra. Esse é um falso profeta. E vai ficar bem claro. Vamos ler versos de 1 a 13. Ali diz: vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como dragão. Ou seja, tinha uma aparência, mas é só aparência. Não era para enganar. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. E continua, não é? E continua. Os irmãos podem ler depois com mais calma esses textos todos, como eu quero apresentar outras questões, portanto eu não vou ler com detalhes. Apenas dizer algumas coisas aqui. Verso 11, então, veja que já vimos no verso 1 a besta que emerge do mar, é o anticristo, e verso 11, a besta que emerge da terra, portanto, que é o falso profeta. Também diz que possuía 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como dragão. Lembra que dragão é quem é? Satanás. Então, realmente vai falar como ele e a seu favor. 12.
exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Então, vão trabalhar juntamente, né? Conjuntamente, um ao lado da outra, ou seja, tanto o anticristo quanto o falso profeta. Também ali no verso 12 diz: faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Então a intenção do falso profeta é levar as pessoas a adorarem o anticristo e também adorar o próprio Satanás. Verso 13 destaca que esse falso profeta, essa besta que emerge da terra, também opera grandes sinais. Nós já vimos isso no capítulo 16, mas aqui também destaca: de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Aqui eu quero chamar a atenção para um detalhe importante que nós encontramos em outros textos das Escrituras, como por exemplo 2 Tessalonicenses, em que fala que não é só Deus que faz grandes sinais. O inimigo também pode fazer. E Deus dá ou deixa que os inimigos de Deus, ou seja, o falso profeta e até o próprio diabo, realizem grandes sinais. E aqui diz de forma bem clara, até o ponto de descer ou fazer descer do céu fogo. Fogo do céu. Alguém imagina, se fogo está descendo do céu, então foi Deus que enviou. Não necessariamente. Não necessariamente. Olha, se alguém está fazendo ali naquela igreja, ou naquele movimento, curando e profetizando, isso é de Deus. Não necessariamente. Como nós estamos vendo aqui, os inimigos de Deus, ou seja, a trindade satânica, trabalhando em conjunto, vai realizar coisas grandiosas. Mas qual é a intenção? Afastar as pessoas de Deus e levar as pessoas a adorarem quem? O próprio Satanás, a ficarem cada vez mais longe de Deus. Você pode continuar lendo o texto, porque tem muitas outras questões aqui que realmente mereceriam a nossa atenção, mas nós não faremos isso desta vez. Tudo isso então, irmãos, mostra claramente que aquele será um tempo terrivelmente difícil e penoso. Estamos falando da grande tribulação, não é? Quando as forças do mal estarão soltas e cumprindo a sua vontade diabólica. A tribulação, ou a grande tribulação, como dissemos, será um período terrivelmente difícil e também penoso. Não vai ser fácil. Você acha que as aflições do mundo atual são difíceis? São penosas? Claro que são, não é? Mas, irmãos, na tribulação as coisas tomarão uma proporção que nós não temos realmente ideia, uma ideia muito clara, a não ser o que a própria Bíblia diz. E se você ler do capítulo 6 ao capítulo 18 de Apocalipse, pode ler com cuidado, com atenção, você vai ver coisas terríveis que vão acontecer. Terríveis! Nós estamos agora passando por uma pandemia, não é verdade? Mais de 5 milhões de pessoas no mundo já morreram. Nós passamos também, quer dizer, o mundo passou lá de 1914 a 1918, a Primeira Guerra Mundial, onde milhões de pessoas morreram. E depois a Segunda Guerra Mundial, onde mais outros milhões morreram. E nós temos em nossos dias, irmãos, nós temos mais de 7 bilhões de pessoas. Nós estamos nos aproximando de 8 bilhões de pessoas. E quando nós olhamos o livro de Apocalipse, se você ler com cuidado, diz que 1/3 das pessoas vai morrer de uma vez só. E depois mais um outro tanto. Você pode imaginar isso? As perseguições, até o ponto de algumas pessoas não poderem comprar nem vender, porque se declararem cristãs naquela época, não vão poder fazer isso. Se declararem que têm fé em Deus, não vão poder fazer isso. E se fizerem, vão penar, vão sofrer. Então, os dias hoje são de aflição? São. Mas a grande tribulação vai tomar uma proporção inimaginável.
incomparável. Por isso que estamos dizendo, irmãos, que a grande tribulação vai revelar a trindade satânica e os seus trabalhos, as suas obras perversas. As forças do mal estarão soltas, estarão cumprindo a vontade do diabo em todos os sentidos que for possível. E eu quero ir para um terceiro fato, irmãos, sobre este período futuro e profético. A grande tribulação não impedirá a salvação de muitos. Vamos lá para o capítulo 7. Em outras palavras, nós podemos dizer que haverá salvação de almas durante a tribulação. Mas aí você diz, mas eu não estou entendendo isso. Se a igreja não vai estar presente aqui, e ainda agora eu falei sobre cristãos, não é? Como é que vai haver cristãos? Já vamos explicar isso. Vamos para Apocalipse capítulo 7, verso 9. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Verso 13 até o 17. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Nesse ponto aqui, irmãos, nesse fato importante aqui sobre a tribulação futura e também profética, estamos dizendo que a grande tribulação não impedirá a salvação de muitos, ou seja, que haverá sim pessoas que vão se converter durante o período da tribulação. Mesmo que a igreja verdadeira não esteja mais aqui, ainda assim o mundo continuará ouvindo a respeito do perdão e da salvação. E uma grande multidão será salva. Nós já vimos aí no verso 9, né? Eis que uma grande multidão que ninguém podia enumerar, ou seja, contar, dizer quantos são exatamente, vindas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Então vão estar na presença do Senhor, ou vão ser levadas para a presença do Senhor. Por quê? Certamente, alguns dos que pregarão a mensagem do Evangelho ao mundo, nós sabemos, irmãos, serão os 144 mil judeus selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Veja aí verso 4, esses são os que vão falar, ou seja, falar do Evangelho, da salvação, do perdão, para que pessoas sejam salvas. Nós temos ali no verso 4, você pode ler o capítulo todo, fica até mais fácil de compreender, mas eu vou destacar o versículo 4. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. E do verso 5 ao verso 8 vai falando sobre 12 mil da tribo tal, mais 12 mil da tribo tal. Se você multiplica 12 vezes 12, vai dar 144, e nós estamos falando de 144 mil, não é? 12 mil da tribo, dessa tribo, mais 12 mil daquela outra tribo, e assim por diante. E diz no verso 4, falando sobre esse número de 144 mil, e diz que são de todas as tribos dos filhos de Israel, e fala que foram selados. É interessante a ideia de selo, ou ser selado no Novo Testamento, é aquela ideia de uma marca de propriedade. Uma marca de propriedade. De tal maneira que esses são
de propriedade divina. Ou seja, Deus vai chamar judeus na época da tribulação, vai salvar, vai colocar a sua marca de salvação neles. E esses 144 mil vão sair pelo mundo falando de Cristo, da salvação, do Evangelho, do perdão, falando de Deus. São esses. Lembra, a igreja não estará mais aqui. A igreja como igreja já terá sido arrebatada. Porém, outros serão salvos e levantados e enviados às nações para pregar o Evangelho. E esse não é o único texto que fala sobre isso, tá? Se você der uma olhada no capítulo 14, vai encontrar isso. Se você der uma olhada em outros livros da Bíblia, também vai encontrar essa mesma verdade. Inclusive, Isaías 66 fala sobre este assunto e outros livros mais vão falar ou dar, ou sugerir essa ideia de que é isso mesmo que vai acontecer. Porém, vale destacar, irmãos, que muitos dos convertidos serão mortos por causa da sua fé pessoal. No verso 9 nós já vimos aí, então lá diante do trono e diante do Cordeiro, portanto no céu, não é? Fala sobre uma grande multidão que não se pode enumerar. Também em versos 13 e 14, a pergunta: quem são estes? Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi: meu Senhor, tu sabes. Então ele me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Pessoas salvas, mas que morreram. Por isso que estão lá no trono de Deus, no céu. E olha de novo o capítulo 13, que nós já lemos, e aqui eu quero fazer o destaque para os irmãos perceberem. Apocalipse 13, verso 7. Aqui está falando do anticristo, está falando do dragão, ou seja, do diabo. Foi-lhe dado também, verso 7, que pelejasse, ou seja, fizesse guerra contra os santos, os salvos, né? E os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então, muitos dos salvos durante o período da tribulação serão, humanamente falando, vencidos, serão mortos. Evidente que depois de cumprirem o seu objetivo, o seu propósito nesta vida, aos olhos de Deus. Mas se você quiser dar uma olhada também, o capítulo 11 fala sobre duas testemunhas vindas do céu, que pregam e tudo, e depois de algum tempo essas duas testemunhas são mortas, e depois de pouco tempo elas são levadas de volta para o céu. Está ali no capítulo 11. Sendo assim, então, irmãos, não é correto pregar que depois que a igreja for arrebatada, ninguém mais poderá ser salvo, pois muitos se converterão de coração, e isso de acordo com o livro de Apocalipse, sem levar em conta outros livros. Então, sim, eu sei que o período da tribulação, às vezes pregadores dizem isso, evangelistas dizem isso: olha, você tem que se converter antes que Cristo volte, porque quando a igreja foi arrebatada, ninguém mais pode ser salvo. Isso não está de acordo com o livro de Apocalipse e outros textos. Agora, durante o período da tribulação vai ser muito mais difícil se converter. Isso sim é verdade. Porque vai haver perseguição de todos os lados, como está inclusive no capítulo 13, em que diz que pessoas vão ser proibidas de comprar ou vender. E imagine, isso vai levar a miséria, vai levar a fome, vai levar sabe lá o que mais, não é? E muitos vão ser mortos. Ou seja, não vai ser um período fácil, como nós, apesar da pandemia, estamos vivendo. Nós podemos ir para casa, voltar, podemos ir para outros locais, podemos ir para o trabalho, podemos viajar, vamos visitando parentes, amigos, vamos ao mercado e ao shopping, e a gente vai e vem, não é? Eu sei que por um período havia um pouco de restrição, agora está diminuindo essa restrição, mas nós temos liberdade para ir e vir. Estamos aqui no culto, participando desse culto, as portas estão abertas. Mas naquele período de tribulação as coisas não vão ser assim. Se você acha que estamos vivendo dias difíceis,
não pode imaginar, a não ser se você ler, como aqueles dias da tribulação vão ser mais difíceis, incomparavelmente penosos. E, irmãos, um quarto fato profético sobre esse período futuro: a grande tribulação terminará com a volta de Jesus. Quando nós olhamos sobre o início da grande tribulação, será quando a igreja for arrebatada. Pouco tempo depois começa a tribulação. Um período inicial um período de 7 anos, inicialmente 3 anos e meio, aparentemente pacífico, e depois desses primeiros 3 anos e meio, aí começa propriamente dito a grande, a mais terrível tribulação. A igreja terá ido. Então a tribulação começa depois que Cristo arrebatar a sua igreja deste mundo. E quando o Senhor Jesus lá nos céus, então, nos apresentar no tribunal de Cristo, e houver, portanto, as recompensas, as coroas, e até também, eu não vou tratar deste assunto, mas está dito ali em Apocalipse 19, que fala sobre as bodas do Cordeiro, ou seja, o casamento ou a união de Cristo com a sua igreja, uma união definitiva e espiritual, eterna. Então o Senhor Jesus Cristo volta. Mas sobre este assunto eu vou falar daqui 2 domingos, ou seja, sobre a volta pessoal dele até a terra. Portanto, quando aqui eu fiz essa declaração que a grande tribulação terminará com a volta de Jesus, nesse ponto nós estamos nos referindo à sua volta literal até a terra. E eu sei que eu já fiz esse contraste antes, mas eu acredito que aqui é apropriado fazer de novo. Quando nós pensamos em segunda vinda de Cristo, nós devemos pensar que essa segunda vinda, conforme todo o Novo Testamento, vai acontecer em 2 fases distintas. A primeira fase, em que Cristo volta até as nuvens e leva e arrebata a sua igreja. E a segunda fase da segunda volta de Cristo é aquela volta, aquele retorno pessoal até a terra. E ele vai colocar os seus pés sobre a terra. E no livro de Zacarias, capítulo 14, você pode ler ali, até menciona uma série de questões a esse respeito, não somente lá, mas nós vamos, como eu disse, daqui 2 domingos, falar um pouco mais sobre isso. No arrebatamento da igreja, na primeira fase, tem a ver somente o encontro da igreja verdadeira, ou seja, os salvos do período da igreja, da dispensação da igreja, se encontrando com Cristo. Já na segunda fase, o Senhor Jesus Cristo vem até a terra e a Bíblia diz que vai ser visto pelo mundo todo. Na primeira fase, arrebatamento, só os salvos vão ver o Senhor Jesus. Vão ver lá quando forem chamados até as nuvens, lá. Na segunda fase, então todas as pessoas do mundo, mesmo os incrédulos, vão vê-lo. E até diz lá em Apocalipse que todo olho vai vê-lo, até aqueles que o traspassaram, ou seja, todos os judeus, todas as pessoas do mundo. Mas há várias outras questões que nós podíamos dizer aqui. Quando o Senhor Jesus voltar a colocar os seus pés nesta terra, irmãos, ele vai vir como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não mais como um bebezinho frágil e indefeso. Vamos lá para Apocalipse capítulo 19. Se os irmãos observarem ali do capítulo 19, de 1 até o versículo 10, de forma geral, ali vai falar sobre as bodas do Cordeiro. E passado aquele período, o casamento da igreja com Cristo, a partir do verso 11, nós vamos ler até o 16, ele vai falar, portanto, sobre o retorno do Senhor Jesus. Ali diz, Apocalipse 19, 11, vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça.
Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Lembra que eu falei recentemente sobre aquela coroa incorruptível? Até nós falamos sobre isso, as coroas, que nós chamamos que era a coroa chamada Stéphanos, que significa aquela coroa de louros ou ramos, e que se murcha, não é? Mas aqui fala que Cristo vem com uma outra coroa, que é dito que ele vem com diademas. Essa é a coroa real, e só o rei usa a coroa real. Então aqui está falando sobre diademas. Deixa-me voltar a ler o verso 12. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. Quem na Bíblia é chamado de Verbo de Deus? Jesus, lembra do... isso, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Interessante que quem escreveu o livro de Apocalipse foi o apóstolo João, que escreveu o Evangelho de João, e que chama Jesus de o Verbo. E quando nós olhamos lá em 1 João, a primeira epístola, também o apóstolo chama Jesus de o Verbo de Deus. E aqui, mais uma vez, o apóstolo João chama Jesus de o Verbo de Deus, é esse que vem para este mundo. Verso 14: e seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Essa é a espada de julgamento, né? E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus poderoso, do Deus Todo-Poderoso. Em outras palavras, ele vai julgar, ele vai mostrar a sua ira contra o pecado. Então isso vai acontecer um dia. 16. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Foi pensando nesse título de Cristo que um certo escritor de música do passado escreveu, aquele Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né, que até a gente canta, e de vez em quando nós estamos ouvindo aí em certas épocas do ano, então pessoas cantando, porque é isso que vai acontecer mesmo. O Senhor Jesus Cristo vai vir na sua glória, na companhia dos seus anjos, os exércitos do céu, verso 14. E ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, às vezes as pessoas dizem assim, que se Jesus Cristo voltasse uma segunda vez, ele seria morto e crucificado uma segunda vez. É isso que você vê nesse capítulo? Não. E nem tampouco no capítulo 20, que nós trataremos noutra ocasião. Jesus Cristo não vai vir como um bebezinho, indefeso. Não vai vir. Agora a gente está pensando ali naquela imagem, não é? Que nós vamos, no próximo domingo, estar falando sobre este assunto. Mas Jesus Cristo não vai vir mais assim. Um bebezinho, numa estalagem, na manjedoura, sem nenhuma glória a princípio, não é? Depois os anjos vêm e cantam louvores, depois os pastores chegam, e ainda assim foi meio esquecido. Até a história da humanidade quase nem fala sobre esse assunto, porque não era do seu interesse, não fez registros. Mas quando Cristo vier, irmãos, para encerrar o período de tribulação e para em seguida começar o seu governo sobre a terra, tudo vai ser diferente. Como dissemos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Naquele dia, irmãos, a besta, ou seja, o anticristo, e o falso profeta serão aprisionados e lançados vivos dentro do lago de fogo, que será então o seu destino final e eterno. Veja aí o versículo 20 desse mesmo capítulo 19. Como ele disse, nós estamos apenas pontuando algumas questões, alguns ensinamentos. Então, logo depois que o Senhor volta, ele diz: mas a besta, verso 20, foi aprisionada. A besta está tratando de quem? Do anticristo. E com ela o falso profeta, é dito, né? Que com os sinais feitos diante dela seduziu, ou seja, enganou aqueles que receberam a marca da besta
e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Foram lançados vivos. Eles não serão mortos. Eles serão lançados vivos. E, portanto, o lago de fogo que arde com enxofre será, portanto, o destino final e o destino eterno, tanto do anticristo, quanto também do falso profeta. E nós vamos ver naquela outra mensagem que não somente eles, mas isso nós vamos aguardar até o tempo devido. Portanto, irmãos, com isso, os 7 anos de tribulação e aflições chegarão ao fim e darão a um tempo de governo e paz, jamais visto em toda a história da humanidade caída. Preciso repetir isso, tá bom? Ao terminar esse período de 7 anos de tribulação, então termina e dá lugar a um tempo de governo, de paz, jamais vistos em toda a história da humanidade caída, ou seja, que nós nunca conhecemos e os nossos ancestrais nunca conheceram. Aí sim, haverá um governo reto, um governo de paz. Vai ser o governo de Cristo. Mas falaremos sobre isso em outra ocasião. Como vimos então, irmãos, haverá, conforme os ensinamentos do Novo Testamento e até do Velho, um período futuro de grande tribulação neste mundo, cujos fatos principais são quais? Primeiramente, a grande tribulação não vai atingir a igreja de Cristo, porque a igreja não estará mais aqui. Depois, a grande tribulação vai revelar a trindade satânica e as suas sutilezas. Lembra da trindade satânica? O próprio diabo, o anticristo e o falso profeta. Também dissemos que a grande tribulação não vai impedir que pessoas sejam salvas. Não vai impedir. Ainda haverá pessoas que se converterão naquela época. E haverá multidões. E alguns dessa multidão serão mortos. Além disso, como destacamos por último, a grande tribulação terminará com a volta de Jesus. É a sua volta pessoal para reinar neste mundo, para estabelecer o seu reino de 1000 anos sobre a terra. Mesmo que alguns duvidem que essas coisas realmente acontecerão, nós podemos confiar. E por quê? Pois, uma vez que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus, então nós cremos que tudo se cumprirá de uma forma literal, ou seja, exatamente como a palavra de Deus diz. E também nós cremos que se cumprirá de uma forma integral, ou seja, tudo que a palavra de Deus diz. Tudo. Que nada vai ficar sem se cumprir nos planos de Deus. Que aquilo que Ele revelou nas Escrituras, não importa sobre qual questão seja do presente ou do futuro, ou até do passado, tudo é plena verdade, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então, tudo que a Bíblia ensina, cremos, é a verdade e vai se cumprir no tempo de Deus. E aqui uma pergunta final: o que você prefere provar? O arrebatamento ou a tribulação? Evidente que todos os salvos experimentarão o arrebatamento da igreja, não é? Mas nós sabemos que aqueles que não se converteram e se estiverem vivos depois que a igreja for arrebatada, vão experimentar a tribulação. Muitos vão se converter, mas muitos não. Muitos vão se converter e serão selados por Deus, ou seja, uma propriedade de Deus. Mas outros vão servir ao diabo e vão receber a marca da besta. E uma vez sendo propriedade do diabo, não há como se converter, não é? Vamos orar nesse momento. Nosso Deus, nosso Pai,
Nós agradecemos ao Senhor por Tua palavra. Nos dê cada dia entendimento e graça. Nos faça, ó Deus, servir ao Senhor, compreendendo que a qualquer instante o Senhor nos leva para a Tua presença. E nós queremos, ó Deus, viver de uma maneira sábia, de uma forma reta. Nós queremos ser fiéis no nosso andar. E ajude-nos, ó Deus, a falar da Tua palavra e dos ensinamentos da Tua palavra para as outras pessoas, para que elas também tenham essa mesma certeza que nós temos de que quando o Senhor Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, também elas possam ir, assim como nós cremos que iremos. Nós te bendizemos e oramos em nome de Cristo. Amém. Amém.